Olá, boa tarde a todos. A gente já vai começar, só esperar a Luciana da Singular e Consultoria entrar aqui. Só um minutinho, tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa roda de turismo. Ela já está entrando aí, gente, já apareceu aqui. Olá, Luciana, Olá, tudo tudo bem, bom? Matheus? Tudo jóia? Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu arrumar aqui o celular. Muito obrigado por aceitar o convite da nossa roda, tá? Eu que agradeço o convite, que vai ser um bom bate-papo. Sim, com certeza. Bom, gente, eu vou falar só um pouquinho da roda enquanto o pessoal está entrando aí. Para quem não conhece a roda de turismo, a gente faz no Local Hostel, na unidade de Manaus, desde 2016. Antes ela era presencial, agora, com tudo isso, a gente tornou ela online. E acredito que daqui para frente será sempre dessa forma. A gente viu que tem muitos ganhos ela sendo online. A gente consegue ter um impacto maior, as barreiras físicas acabam. Então, semana que vem a gente consegue falar com uma pessoa de São Paulo. Então, com certeza, esse é um dos legados aí dessa pandemia aí que a gente vai conseguir tirar disso tudo. E a ideia da roda, na verdade, o projeto surgiu muito com foco nos estudantes de turismo, enfim, ou afins do trade, ou que estejam no trade, para mostrar um pouquinho do mercado de trabalho, trazer assuntos importantes, assuntos que estão em evidência, mas principalmente tirar os estudantes do acadêmico e mostrar como é que é a prática aqui fora. Então, essa é um pouquinho da nossa ideia. Hoje, a nossa roda, a gente vai estar falando de um tema que está super em evidência, ainda mais com isso tudo, e a Singulares já vem fazendo um trabalho magnífico aí, já há um tempo, já se antecipou, desde o ano passado, vem falando muito sobre transformação digital, transformação cultural, competências de futuro. E então nossa roda ela vai se dividir em dois temas principais. O nosso tema principal é a competência do futuro, mas ele está muito ligado com a transformação cultural da empresa, com a transformação digital da empresa. Eu vou deixar até a Luciana, que fala disso, já trabalha com isso há muito tempo, ela explicar um pouquinho melhor. Então, Luciana, mais uma vez, seja bem-vinda. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. Quem quiser fazer perguntas, pessoal, fique à vontade, tá? A gente está com uma produção aí, a Mila e o Gary que vão estar ajudando, vão estar mandando as perguntas. Então, assim, teve alguma dúvida, só mandar aqui que a gente encaixa no meio da conversa, tá? Lu, vamos lá para a nossa primeira parte. Transformação digital, né? Que está todo mundo falando, já se vinha falando há um tempo, mas é o futuro do negócio. Como é que é isso de transformação digital? Bom, primeiro, de novo, gostaria de agradecer o convite. Acho que vocês têm trazido temas muito relevantes. Eu acho que para acadêmicos isso é muito importante, realmente está bem antenado. Bom, transformação digital, está todo mundo falando disso, está todo mundo falando de transformação digital agora. Só que tem muita confusão acerca do conceito. Transformação digital é o uso da tecnologia para resolver problemas, de forma super simplista. Só que o foco não é na tecnologia, é nas pessoas e num ambiente adequado para esse uso de tecnologia. E aí que está o grande entrave da maior parte das organizações. O que aconteceu? Com a pandemia, as organizações foram obrigadas a adotar estratégias digitais, a usar ferramentas digitais, mas a maior parte das empresas não tinha uma cultura preparada para isso. Não tinha uma cultura de experimentação, tinha uma cultura mesmo de comando e controle, que o gestor queria, o gestor não, o chefe mesmo, queria acompanhar tudo que estava acontecendo. Então, até o fato, por exemplo, desse distanciamento de estar trabalhando de forma remota tem sido muito angustiante para alguns gestores que estavam realmente acostumados a controlar horário, a saber quem estava trabalhando, quem não estava. Então, entender que para que a transformação digital aconteça, é necessário toda uma transformação cultural. Eu estou fazendo um curso, inclusive, de Stanford a esse respeito, de aprofundamento mesmo de transformação digital, e tem sido muito interessante, porque quando eu comecei a fazer, eu pensei, ok, eu preciso entender mais de tecnologias. E o curso é todo voltado para a cultura. Inclusive, ele fala, a gente até postou nas nossas redes, a gente está realmente produzindo muito conteúdo nessa direção, nas nossas redes da Singular, e ele fala das características de uma cultura digital, que é agilidade, aprendizagem voraz, quase não sai,
colaboração sem barreiras e apetite por risco. E se a gente parar para pensar, em nenhuma dessas 4 dimensões fala diretamente de tecnologia. Então, é entender que antes da adoção de tecnologias e de estratégias digitais, você tem que preparar a sua organização para que isso aconteça de forma mais eficiente. Senão vai ser gasto de tempo, gasto de dinheiro, realmente gasto de recursos, isso não vai funcionar. Verdade. É legal você estar trazendo isso. Eu até dei uma olhada no material que a Singularity está produzindo e eu vi da questão dos valores, né, principais para se ter a transformação digital. E tecnologia nem aparecia lá, né? Era mais a questão de conhecimento, foco no cliente, aprendizagem. Então, o que eu tenho Abertura à visto, mudança, né? abertura a Vontade de mudanças, aprender. exatamente. A tecnologia, na verdade, ela é um meio, né? Às vezes, um próprio WhatsApp que já está aí para algum, sei lá, para um mercadinho que está atendendo hoje via WhatsApp e não fazer isso. Ele já está conseguindo atender, está conseguindo entregar, se adaptou ali, já é uma transformação digital. Não necessariamente ter um sistema, um site, não. Às vezes, com a tecnologia que você já tem, você adapta a sua cultura e aí você consegue ter essa transformação, né? Perfeito. Acho que esse é um dos pontos centrais, realmente, Matheus. Que as pessoas também pensam que transformação digital é agora eu vou ter que adotar uma série de novas ferramentas. É verdade, você vai ter que adotar novas ferramentas e práticas, mas algumas são simples e depende do seu grau de maturidade digital. Como você falou, para o mercadinho, usar o WhatsApp já é uma espécie de transformação, ou usar o próprio Instagram. Agora a gente tem feito bastante, distribuído bastante conteúdo pelas redes sociais. Isso é uma forma de se posicionar, isso é uma forma de educar o cliente, isso tem a ver, isso faz parte do processo de transformação digital. Mas é tudo um combinado de coisas. As pessoas também confundem transformação digital com marketing digital. Marketing digital faz parte do processo de transformação. Ele é importante, mas não é isso, não é só isso. Verdade. Assim, vocês já vêm trabalhando desde o ano passado, né? Já se falando muito de transformação digital. A Singularity trabalha com consultoria de empresas. Tem algum case real que você possa trazer, que vocês trabalharam, e, enfim, que possa contar um pouquinho? A gente está trabalhando, mas a gente está ainda em um processo muito inicial. Porque transformação de cultura, Matheus, é um processo longo, é um processo demorado. E é por isso que muitas vezes a transformação digital falha. Porque quando a gente começa a falar de transformação de cultura e os empreendedores percebem que vai levar 3, 5 anos, eles dizem, não, isso aqui Só que sim, a gente tem que entender que cultura é algo que está presente e que já está meio que estabelecido. Então, mudança de cultura é uma mudança muito grande de processo, de mindset, de estrutura de organização e tudo mais. Então, assim, a gente vem conduzindo isso em algumas empresas do varejo, mas eu diria que ainda é um pouco precipitado a gente dizer que a gente já conseguiu concluir um processo de transformação, até porque o processo de transformação é um processo continuado, né? Mas a gente tem alguns clientes nossos, por exemplo, a Shop do Pé, é um cliente que a gente começou de forma realmente arrumando a casa, e a gente está num processo bem bonito, sabe? De transformação de cultura, especialmente no que diz respeito à mudança, à abertura à mudança, e especialmente no que diz respeito de aprendizagem voraz. A gente tem tido um volume muito grande de treinamento lá dentro, para vários níveis, e isso tem feito a diferença. Na verdade, se você parar para observar as empresas que estão conseguindo reagir de maneira positiva a essa crise, são as empresas que já tinham algumas características, e uma delas, empresas que estudavam muito. Empresas na qual os profissionais tinham o hábito de estudo, a empresa valorizava essa questão de estudo, de fazer cursos, de participar de eventos. Então, assim, quem já vinha com essa cultura de aprendizado, a chave muda um pouco mais rápido. Porque tem a ver com, aprender, reaprender, buscar novas alternativas. Então, assim, a gente vem sim conduzindo isso em alguns clientes nossos, mas a pequenos passos. Como você falou, é algo que a gente está trabalhando mais fortemente desde o ano passado. E mudança de cultura requer realmente 3, 5 anos de processo. Óbvio que agora os tempos estão encurtados, né? O mundo está acontecendo numa velocidade insana.
Mas ainda assim, para a gente conseguir realmente dizer que aquela cultura mudou, é um processo longo. E você acha que isso que está acontecendo, né, o Covid, tudo isso, de uma certa forma, é um facilitador para essa transformação acontecer? Sem dúvida. Eu acho que a gente não pode perder de mente, perder que a gente está passando por um momento de saúde muito crítico, né? Então eu vejo gente falando, ai, graças a Deus ao Covid, gente, péssimo. Só que, dado que a gente está vivendo esse momento tão caótico, tão triste, as empresas precisaram se transformar, precisaram se reinventar. A maior parte dos negócios está com as portas fechadas. Então, ok, como é que eu consigo me manter relevante para o meu cliente? Não é nem só como é que eu consigo me manter faturando, porque a estratégia de muitas empresas nesse momento é o posicionamento de relevância, ok. Agora eu não consigo ganhar dinheiro, agora eu não consigo faturar, mas deixa eu mostrar o meu valor para o cliente, deixa eu me manter relevante. E a gente tem visto realmente empresas saindo com ideias muito criativas, inovando. E enquanto estavam no seu ambiente tranquilo, tinham até medo de ousar, de inovar e de arriscar. E agora não tem para onde correr. É necessário arriscar. E aí, uma das coisas da cultura de transformação digital é realmente a tolerância a erro. E isso eu tenho percebido que tem sido algo muito difícil para muitos gestores. Lidar com erros. Especialmente aqueles que são muito planejados, faziam planejamentos muito detalhados. Gente, agora Sei muito bem como é isso. MVP, é o mínimo produto viável. Faz um negocinho, um projetinho e põe para andar. Não está perfeito, não está ideal? Testa. Se funcionar, a gente melhora. Então, sem dúvida, o momento que a gente está vivendo acelerou muito o processo de transformação digital. Algumas empresas que já vinham mais bem preparadas, isso aqui foi um foguete. Inclusive, vão voltar dessa crise muito mais fortes. Mas para outros que nem tinham pensado nisso, entenderam, ok, é realmente importante. Verdade. E eu estava lendo um pouquinho, antes disso tudo começar, estava querendo trazer um pouquinho isso para o hostel, de transformação digital, nossa transformação de cultura. E o que eu estava vendo é que, assim, agora, você ser uma pequena empresa, né, você ser um pequeno empreendedor, acaba sendo uma vantagem em relação a ser uma grande corporação, uma empresa de rede, que as coisas são mais lentas, porque você tem vários níveis. Então, hoje, ser um pequeno empreendedor, nesse momento, tem as suas vantagens. Sem dúvida. E a gente que está conduzindo esse processo de transformação e acompanhando vários clientes nesse momento de crise, a gente percebe. São estruturas muito grandes, estruturas muito mais cheias de limitações, até mesmo, por exemplo, pessoal. Então, tem uma estrutura de pessoal muito grande e algumas empresas, inevitavelmente, estão precisando demitir porque realmente não tinham essa saúde financeira, não tinham esse planejamento. E agora os economistas, a galera da área financeira está dizendo, tá vendo a importância de ter Né? 3 meses de caixa. E assim, a gente nunca pensa, cara, eu não vou ficar sem faturar completamente 3 meses. E ok. Então, as empresas que não têm essa preparação, mas isso que você falou é realmente bem certeiro. As empresas menores, por serem mais dinâmicas e terem menos caminhos dentro da organização, estão conseguindo se reinventar de maneira um pouco mais rápida. Então, pequenos, aproveitem. A gente está tentando aproveitar um pouquinho, e é legal isso que você falou do MVP, né? Que antes, até eu planejo muito as coisas, então a gente tinha que ter o produto perfeito ou o serviço perfeito para lançar para o mercado. E a gente vai começar agora, a partir da semana que vem, a fazer delivery dos nossos produtos. A gente vai criar uma campanha chamada Ajude um Parceiro Local Hostel, que são os produtos que a gente já vendia, o Café Apuí, o Nacal, cerveja Rio Negro, cerveja Porto de Lenha. E aí a gente não tinha muito certo como é que a gente vai fazer. Poxa, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se o cliente pedir dessa forma? Aí a gente, cara, vamos botar isso para a rua, vamos fazer acontecer, e aí agora é o teste para a gente ser ágil. Assim, tem feedback do cliente, cara,
vamos lá, a gente vai precisar mudar? Não, então ok, vamos continuar. Ou então não, vamos mudar, a gente precisa, sei lá, entrega fazer 2 vezes ao dia, ao invés de fazer uma vez por dia. O horário tem que ser X, a forma de pagamento tem que ser Y. E foi legal porque o nosso sistema que a gente usa de reservas, ele está criando uma lojinha online. Então, no nosso próprio site, isso a gente não tinha nem pensado, acabou coincidindo, vai ter essa lojinha online. Então, a partir do sábado, a gente já vai começar a fazer o cadastro e as pessoas vão conseguir comprar direto no nosso site. Só que a gente já tinha se preparado naquele esquema de WhatsApp, Instagram, Facebook, ligar, enfim, todas as formas. E aí veio esse facilitador da tecnologia que a gente não estava nem esperando, mas a gente já ia fazer com as ferramentas que a gente já tinha no processo. E a transformação, assim, é justamente isso, é um teste para, cara, bota para a rua, conserta, vai ter erro, não tem jeito, a gente vai aprendendo, vai mudando, vai melhorando. Mas o quanto antes a gente botar na rua, antes a gente vai errando, né, e consertando e melhorando o serviço. Esse é o conceito de startup. E é por isso que startup consegue escalar de maneira tão rápida. Porque trabalha muito MVP, trabalha o mínimo produto viável, começa a testar de forma bem artesanal o que se tem, com os recursos que se tem, sem investir muito dinheiro, e aí vai melhorando no caminho. E as empresas mais tradicionais, ou empresas maiores, têm um pouco mais de dificuldade de pensar assim, não, se o meu produto não estiver perfeito, eu não vou colocar ele na rua. Não, vai, começa e aí vamos ajustando. A Armila até falou, agilidade é a palavra do momento. Isso, agilidade é a palavra do momento. E criatividade, eu gosto muito de falar de criatividade também em momento de crise, porque criatividade é a capacidade de resolver problemas de uma forma diferente, né? Então, as empresas estão ficando criativas, as empresas estão buscando novas alternativas porque os problemas são diferentes. Então, não tem outra solução. Enquanto a gente está num ambiente confortável, na nossa empresa funcionando, inovar nem sempre é tão necessário. Agora, inovar é fundamental para a sobrevivência. Então, você vai ter que testar coisas novas. Exatamente, E é ter aquele risco calculado, mas tem que se ter o risco, não tem jeito. E aí você vai delimitar até onde vai esse risco. O que a gente tem adotado agora no momento, como a gente está muito descapitalizado, enfim, todas as soluções que a gente possa ter o menor risco possível. Ok, vamos fazer delivery. Poxa, vamos negociar com o fornecedor para a gente pagar da forma consignada, ou então a gente ter, ao invés de comprar um volume maior, a gente compra um volume menor e vai testando e vai melhorando e vai vendo novos produtos para a gente incluir. Então, esse risco calculado também ele é importante, né? Claro. Assim, toda sorte de risco, né, precisa ser calculado, mas eu diria que é o momento de se arriscar mais. Não, talvez não financeiramente, porque as empresas realmente não estão com a saúde financeira, mas é muito mais de serviço, de oferta de produto, de forma de se apresentar, né? Até acho que tem alguém falando aí, né? O empresário muda de cultura em relação à tecnologia e busca novas formas de atendimento, ou não tem jeito, vai fechar? Exatamente. E algumas mudanças que estão acontecendo agora, elas devem permanecer no período pós-crise. Por exemplo, muitas empresas perceberam que as suas equipes funcionam bem no home office. As equipes são produtivas, porque estão mais perto de casa, porque conseguem ficar com as crianças, porque não tem tempo de deslocamento, porque funcionam bem mesmo em casa. Então, isso vai ser um ganho no pós-crise, no sentido de entender qual dinâmica vai funcionar melhor para a empresa. Enquanto tinha muitas empresas que tinham muita dificuldade até de testar em home office e tal, algumas saiu até hoje no Twitter, que já está estabelecido que todo mundo agora pode trabalhar no home office. Isso já era um pouquinho presente, mas agora saiu, ok. Twitter anuncia, todo mundo trabalha de home office. Isso representa diminuição de custo também. Então, por exemplo, a Singular, a gente tem uma sala linda lá dentro do Impact Hub, que foi recém-inaugurada, inclusive, que tem capacidade para 10 pessoas na equipe. Hoje nós somos 8, e antes de toda essa pandemia, a gente estava num momento de expansão de equipe. E aí, para mim, teve muita questão do insight de que eu posso ter uma equipe mais do que 10 pessoas, eu posso ter uma equipe de 12, 14 pessoas, contanto que a gente faça um pouco de rodízio, de home office, ninguém precisa estar lá o tempo inteiro. Então, até isso vai impactar financeiramente na organização, que eu vou precisar de um espaço maior. E não só o espaço, mas também até a energia, né? Assim, aquelas empresas que têm um escritório, e aí tem que pensar na manutenção do escritório, que tem que pensar na limpeza do escritório, que tem que gastar energia pensando nesses facilities
que o escritório demanda, se a pessoa vai para um cowork, ou usa a sala, ou às vezes não precisa nem de ter uma sala fixa, mas ela pode ter uma mesa e quando precisar de reunião, utilizar alguma sala de reunião, consegue focar a energia, não só o financeiro, mas a energia também para o core do negócio, né? Foco. Eu tenho a impressão que espaços de coworking vão realmente aumentar, vão ganhar mais visibilidade. Quem que precisa de um escritório caríssimo, né, com aluguel caríssimo e com todo esse custo de manutenção, dado que a gente percebe que dá para trabalhar de casa, dado que a gente percebe que dá para fazer reunião via call, né? Verdade. Então, acredito que isso vai ser uma das mudanças. Tem uma pergunta aqui do Garg. Ele perguntou, para mudar a cultura empresarial, preciso mudar os valores da empresa? Assim, é uma pergunta excelente. Os valores são os comportamentos, é a regra do jogo dentro de uma organização. E o que eu tenho percebido, o que a gente tem percebido enquanto Singularity, que as empresas que já tinham valores mais ligados a valores de uma cultura digital, como aprendizado constante, colaboração, essas empresas têm conseguido sair à frente. As empresas que têm valores que deixam o processo um pouco mais enrijecidos, estão tendo um pouco mais de dificuldade. Não precisa mudar os valores, mas esse é o momento que a gente está vendo os valores sendo testados. Assim como tem empresas que se diz super inovadora, e agora que não tem mais um escritório colorido para mostrar nas redes sociais, não está conseguindo inovar. Então, será que inovação era mesmo um valor daquela organização ou era só um valor desejado? Então, eu acho que, assim, mais do que mudar os valores, eu acho que os valores agora vão ser testados. Vão ser realmente validados. O que tem de valor existente, agora a gente vai conseguir observar de verdade. Verdade. E aí, no momento de crise, quando os valores eles estão muito alinhados e testados, eles acabam sendo a base para a virada, né? Assim, você se fundamenta na sua missão. A visão, eu acredito que vai mudar um pouco, a visão de muitas empresas aí, que o cenário mudou assim, drasticamente, mas missão e valores, quando eles estão bem alinhados, eles é o cerne da empresa, é o que vai ajudar nesse momento para sair da crise, né? Especialmente para alinhar a comunicação. As pessoas estão trabalhando longe, então está cada um dentro da sua casa, então assim, possivelmente estão atendendo clientes, estão trabalhando, e assim, quando a gente consegue fazer uma comunicação baseada nos valores, gente, a missão, é para isso que a minha empresa existe, é para isso que a empresa existe. Então, o que a gente pode inventar de novos produtos e serviços que ainda responda a essa missão? Realmente, visão para muita gente mudou. Era numa geração, a visão agora vai para outra, mas para outras reforçou. Por exemplo, a visão da Singularity, a gente tem 8 anos de mercado e a gente refez, a gente reavaliou missão, visão e valores nesse momento. E um dos pontos da nossa visão era ser protagonista no processo de transformação digital no Amazonas. Então, para a gente ficou super alinhado, para a gente ficou super próximo do que a gente já estava querendo construir. Eu acho que até vai ficar mais rápido para a gente alcançar o que a gente gostaria. Que demais, que demais. Tem uma outra pergunta aqui do Fábio Lindoso. Pessoal, o que vocês enxergam que veio para ficar com a pandemia, além do home office? Eu acho, Fábio, que tem bastante coisa que vai ficar. Uma delas é a possibilidade de fazer reunião remota. E assim, para a gente da Singular isso vai ser muito bom. Nada substitui o contato pessoal. Então, o contato pessoal ainda vai precisar acontecer. Mas existem tantas reuniões que poderiam ser um e-mail, mas as pessoas querem se olhar no olho naquele momento. Então, ok, se não dá para resolver aquela reunião no e-mail, talvez um call dê conta. Uma chamada de vídeo, que é mais próximo no sentido de eu conseguir pegar a expressão do outro. Então, acho que esse é um dos pontos que vai ficar. Acho que outro ponto é realmente a adoção de novas tecnologias, algumas tecnologias que estão sendo adotadas nesse momento para tratar da crise, para dar conta de atender nesse momento, deve ficar. Então, as pessoas deveriam ser e-mails, exatamente. Mas algumas ferramentas também, as empresas ainda não estavam habituadas a lidar, por exemplo, com Trello ou com outros gerenciadores de tarefas. Isso foi acelerado nesse momento. Então, eu acredito que esses são ganhos realmente que devem permanecer
no período pós-pandemia, sim. Legal. E, assim, entrando um pouquinho na parte do turismo, assim, você consegue enxergar alguma coisa dessa pandemia, assim? Ele trouxe a questão das reuniões remotas, até na última live que eu falei com o Vitor, ele achou que também que não vai substituir, mas algumas pessoas acham que as viagens de negócios serão substituídas pelos calls e video calls. E é uma grande ameaça aí para o turismo, que o turismo de business ele acaba sendo o que mais movimenta, mesmo tendo o turismo de lazer. O de lazer, realmente, esse eu acho um pouquinho difícil ser substituído, porque é a experiência vivida ali. Mas o de business tem o video call. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu acredito, e isso é uma, inclusive, das recomendações para o retorno. Então, os manuais de boas práticas para o retorno dizem reuniões de negócios só se forem realmente muito importantes que sejam feitas pessoalmente. Se não, substituam por videocalls até o final do ano. Essa tem sido a recomendação, porque não é quando liberarem o comércio que a vida vai voltar ao normal. Então, tem uma série de cuidados. Então, eu acredito sim que a questão de reunião de negócios, até porque vai ser por um período mais estendido, as pessoas vão aprender a fazer call e aí isso vai diminuir sim, em definitivo. Eu acredito que sim. Legal. E Lu, em relação entrando aos valores para a transformação digital, eu vi também a questão, eu achei muito interessante isso, a colaboração sem barreiras internas e barreiras externas. As barreiras internas são os departamentos, até tem algumas empresas que derrubaram os departamentos, que funcionam hoje sobre processo, ou então sobre time para fazer algum projeto, alguma coisa acontecer. Você acha que isso é uma tendência nas empresas? Sem dúvida. Na verdade, gestão ágil é baseada realmente nesses times que vão sendo construídos para atender aquele projeto. Então, o Matheus tem um conhecimento mais especializado para esse projeto específico. Então, nesse projeto, o Matheus é o chefe, é o líder. Mas no próximo projeto, é a Luciana que tem mais expertise. Então, independente do grau de senioridade dentro da organização, quem vai gerir o projeto é a Luciana. Então, isso, equipes ágeis, é assim que funciona. As equipes vão sendo formadas de acordo com competências, de acordo com conhecimentos que aquele projeto exige. E muito menos com a questão da hierarquia, que eu mando, eu sou chefe e tudo mais. Então, isso é uma tendência. Isso é um dos maiores choques culturais, porque nas empresas que levam isso realmente até a última instância, o próprio colega pode demitir o outro colega. Não precisa ser o gestor a fazer isso. Então, isso já acontece, isso acontece em uma série de empresas, acontece em algumas, inclusive aqui em Manaus, mas as barreiras internas, elas realmente precisam acabar. Mas foi o departamento tal, gente, é a empresa. É a experiência do cliente que tem que estar no cerne da questão. A experiência do cliente é central. Então, não me interessa que se foi o financeiro, se foi o marketing, ok. Daí tem que estar todo mundo reunido para que a experiência do cliente seja a melhor possível. Então, para isso, realmente, as barreiras internas precisam ser quebradas. E aí também as barreiras externas, no sentido de buscar parcerias. Aquele relacionamento com o fornecedor super exploratório, assim, de que eu quero tirar o máximo de proveito e aí eu estou tentando também tirar o máximo de proveito. Gente, ok, ganha-ganha. Vamos conversar aqui e ver de que forma você pode ganhar, eu posso ganhar e todo mundo ganhar. Então, assim, é uma mudança de mentalidade. Inclusive em relação a concorrentes. Ninguém passa informação, eu vou tentar te derrubar. Isso aí é tão anos 2000. É muito mais no sentido de que, ok, a tua empresa faz esse trabalho, a minha não faz, a gente é concorrente em um ponto ou outro, mas quando eu tiver eu tenho um exemplo disso. A gente tem uma empresa que é até vizinha lá no Impact Hub, que faz recrutamento e seleção. A Singular também faz recrutamento e seleção, mas a gente faz no nível mais estratégico. A gente só faz a partir de salários de R$5.000. Então, toda vez que tem uma seleção de um cliente nosso que encaminha para a gente não pode atender, a gente encaminha para Múltipla, que é a nossa vizinha, que é companheira nossa, e diz, olha, toca aí esse projeto e assim, a gente não ganha nada por isso. Então, no sentido financeiro, é muito mais realmente resolver o problema do cliente, né? De uma certa Exatamente. forma, você acaba resolvendo o problema dele, né? Exatamente.
Legal. Tem uma pergunta aqui da Camila, mas antes só queria contribuir um pouquinho disso que você falou, da questão da concorrência. Semana passada a gente estava fazendo uma live com o Vitor da Rede Manaus Hotéis, que teoricamente é nosso concorrente, e estávamos conversando sobre como é que está sendo ele estar com o hotel aberto, tirando dúvidas, como é que está sendo isso na prática. E ontem a gente teve uma reunião do cluster, que são alguns hotéis e agências de turismo aqui do Amazonas, com o Alexandre, da Rossokawa, justamente para falar de protocolos de higiene e o que a gente pode fazer. Então, são empresas que são concorrentes, estão se unindo para entender, né, o que está acontecendo, como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode lidar, quais são as possíveis soluções. Então, acho que as barreiras, principalmente da concorrência, nesse momento, muito pelo compartilhamento de informação, né? O que está saindo assim de protocolos de higiene, protocolos de segurança que os hotéis, essas grandes redes que, enfim, são mais estruturadas, conseguem produzir e liberam assim, tipo, isso para o mercado, né? Não é uma coisa que fica hoje escondida ali, né? Como se fosse segredo de Estado. Eu tenho e aí eu vou sair na frente de todo mundo. Não, vou compartilhar com o mercado para que isso, enfim, se propague, né? Isso é uma mentalidade bem de escassez, né? E é uma mentalidade bastante antiga. Isso, inclusive, acontecia dentro das próprias organizações, no sentido que o gestor não compartilhava tudo que sabia com o seu liderado, com medo de que o liderado ficasse melhor do que ele e tirasse o lugar dele. Então, assim, hoje a mentalidade tem que ser uma mentalidade de abundância. Então, quanto mais você souber, melhor, mais impacto positivo a gente pode ter, enfim. Isso funciona dentro e fora da organização. Legal. A Camila está perguntando aqui, qual o jeito para as pessoas descobrirem suas competências e habilidades, para quem está se sentindo perdido e ainda não se encontrou? Olha, as competências e habilidades vão sendo testadas no dia a dia. A gente sempre fala, por exemplo, de que hoje quem tem inteligência emocional é rico, né? A riqueza hoje é saúde mental, saúde emocional. E saúde emocional, inteligência emocional, é o tipo de competência que a gente só sabe se a pessoa tem quando essa inteligência é testada. Ou seja, na crise. Ou seja, em momentos difíceis. Então, assim, descobrir as habilidades nesse momento é o que você consegue fazer. E aí eu acho que a equipe ao redor pode te ajudar a sinalizar. Caramba, Camila, essa ideia foi ótima. Será que eu sou criativa? Será que eu consigo realmente criar novas ideias? Então, assim, normalmente, em ambientes muito tranquilos, a gente não tem as nossas habilidades testadas. Então, é o momento realmente de ter todas elas, desde saúde mental até criatividade. Por outro lado, algumas competências que são importantes, o Fórum Econômico Mundial, normalmente a cada 5 anos, lança quais são as competências fundamentais para aqueles anos. E lançou no ano passado as competências de 2020 e nelas estavam desde realmente inteligência emocional, orientação para serviço, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas. E todas essas competências estão sendo testadas agora. Os líderes estão tendo a competência de gestão de pessoas testada no último grau. Você está tendo que gerir a distância, você está tendo que gerir frente ao caos, você está tendo que gerir frente a uma série de fatores externos. Então, pensamento crítico também. Peraí, eu tenho todas essas variáveis. Deixa eu pensar de forma crítica qual é o melhor caminho a se tomar. Negociação é uma dessas competências. Assim, tá todo mundo precisando negociar com o fornecedor, com o cliente, com o colaborador, o tempo inteiro. Então, uma outra competência é flexibilidade cognitiva. Ok, assim, importantíssimo, né? Assim, eu consegui transitar de um tema para o outro, eu consegui construir realmente soluções. Então, é um momento que as habilidades estão sendo testadas. Você só precisa se observar e precisa entender de que forma que você está conseguindo reagir nesse momento. E aí, possivelmente, você vai entender o que você tem realmente de grande competência. E a gente está, assim, recebendo uma série de informações e série de lives e muita coisa acontecendo, assim, hoje, de informação, né? E é legal você falar isso da flexibilidade cognitiva, que, assim, me remete um pouco à questão da criatividade, que a gente acha que, para ser criativo, a gente uma vez fez uma reunião lá no Rocha com os colaboradores e a gente falou que, na verdade, a criatividade é você ter vários estímulos diferentes
É você exercitar, desde que seja aprender a fazer horta em casa, a planejamento estratégico. Às vezes, naquele material que você está vendo que não tem nada a ver com o trabalho, você tira um insight, faz uma conexão com alguma coisa do seu trabalho. Então, a quantidade de estímulos ela é muito importante. E hoje, o que mais a gente está tendo é estímulo de tudo quanto é lado. O que você indicaria assim, para quem assim, né, até estudantes, as pessoas que estão em casa mesmo, fazendo home office, uma dica aí, como se orientar nesse meio de informação que está acontecendo? Eu queria realmente comentar isso que você falou, de criatividade. A gente sempre fala na Singularity que criatividade é repertório. Quanto mais rico o seu repertório, mais criativo você pode se tornar. A Rebeca acabou de falar isso. Acabou de escrever, é verdade. Mas é porque isso a gente fala o tempo inteiro. Tanto é que a gente financia parte da pós-graduação da nossa equipe. Mas Legal. Tem um detalhe. Só se não for na sua área de origem. Então, não pode ser na sua área óbvia. Se você vem com um background financeiro, a gente não vai financiar pós-graduação na área financeira. Talvez na área de gestão, você é de RH, talvez na área de negócio. Então, assim, é um exercício realmente para aumentar o repertório. Então, assim, criatividade é repertório. E nesse momento tem uma série de conteúdos sendo oferecidos em uma série de plataformas. Eu já vi gente reclamando, não aguento mais live. Você não aguenta, você não assiste, tá tudo bem. Mas para muitas pessoas está sendo ter acesso a conteúdo de qualidade de forma gratuita. Gente, que maravilha! E assim, várias plataformas no mundo inteiro abriram cursos gratuitos. Eu gosto muito da Coursera, que tem um nível de qualidade muito bom, porque tem realmente cursos das maiores universidades do mundo e tem bastante deles em português. Mas nesse momento tem tanto curso gratuito, e eu diria, a minha recomendação, já que você falou, tente estudar algo que não seja óbvio da sua área. Porque isso pode lhe fazer ter conexões mentais diferentes e insights diferentes. Então, você conseguir aplicar o conhecimento de uma outra área dentro da sua área. Isso torna você um profissional muito mais interessante. A gente fala muito do profissional em T. Antes falava do especialista. Você tem que ter profundidade naquele tema, beleza. Depois começaram a falar do generalista. Você tem que saber de tudo um pouco. Hoje, o perfil desejado do mercado, eu posso falar isso com propriedade, porque a gente faz recrutamento na Singularity, é o profissional em P. O que isso quer dizer? Ele tem um nível de aprofundamento técnico numa especialidade, mas ele também tem essa visão ampla de uma série de outras coisas. Os profissionais mais interessantes que eu conheço normalmente praticam esporte, têm hobby, são envolvidos em atividades sociais. Dificilmente as pessoas muito interessantes vão de casa para o trabalho para casa. Elas têm interesses múltiplos e isso torna delas mais interessantes e com um repertório mais rico para atuar. Verdade, legal. Essas competências, até que você mencionou, até a gente já entrou nas competências aí do futuro, né, que está falando um pouquinho, é justamente isso, essa pluralidade, né? Como que eu vou não me especializar num determinado tema, tem a graduação, às vezes tem pós-graduação, mas como eu transito nas outras áreas, né? Pode sim se especializar. Eu diria que o foco não é apenas se especializar na sua área. Ainda é necessário. A gente também corre o risco do que a gente enxerga de alguns profissionais muito rasos. E aí isso é um grande risco. No sentido de aumentar o T, a barra de cima do T, sabe um pouco de tudo, mas sabe muito de nada. Isso também é um risco. Então eu diria que a combinação mesmo de ter profundidade em 1, 2, 3 temas, seja lá o que for, em algumas áreas, mas acrescido a isso uma visão ampla de mundo, aí é imbatível. Aí eu quero Legal. Que faça parte da equipe Singular. Se tiver alguém aí eu também. Legal. E você falou da Coursera, né, para fazer curso. Tem mais algum outro conteúdo que você indique, assim, para o pessoal que está em casa, para estudante, ou o pessoal que está de home office mesmo para fazer? Olha, a gente também gosta muito da Startse. Eu acho que a Startse está muito atualizada. Verdade. Acho que eles também são muito contextualizados com o que está acontecendo fora e tentam adaptar para a realidade do Brasil. A própria Singularity
A gente tem se Verdade. focado muito na questão de produzir conteúdo de qualidade, conteúdo relevante. Então, em todas as nossas redes, a gente tem inclusive no site singular.com.br/conteúdo, algum material que você pode baixar, que é um material um pouco mais denso. Hoje a gente publicou uma ferramenta de avaliação de pontos cegos de liderança, que é muito interessante. Saiu uma pesquisa que diz que normalmente o que o gestor acha que ele precisa melhorar não é o mesmo que os seus liderados pensam que ele precisa melhorar. E existe uma miopia enorme. Enquanto os gestores acham que precisam melhorar X, a equipe pensa que ele tem que melhorar Y. Então, essa ferramenta é realmente para diminuir esse gap. Então, você vai fazer um ranqueamento de quais são as habilidades que você precisa melhorar e o seu liderado faz esse ranqueamento, depois você cruza essas informações. Que sensacional. Então, a gente... Legal. Enfim, mas assim, Startse, Coursera... eu também acho que tem que ter cuidado com o volume de informações que a gente está recebendo. Eu acho que nesse momento, deixa eu carregar aqui meu celular, que sem bateria. Até o Alexandre da Rossocal, ele até indicou aqui que a UBI, eu não conheço essa, a UBI tem feito várias lives de altíssimo nível também, não sei se Também você não conhece. conheço. Legal. Também não conheço. Então, assim, tem só que tomar cuidado para... Eu acho que 2 pontos, tem que ter tomar cuidado. Não pegar só um local, para não pegar o mesmo viés, a menos que nesse local que você está pesquisando tenham muitas pessoas produzindo conteúdo com perfis diferentes, e também ter um pouquinho de cuidado com o excesso de informações, porque isso aumenta o nível de ansiedade, e com o nível de ansiedade muito alto a produtividade cai. Então tem que ter um equilíbrio entre ganhar conhecimento, absorver conteúdo e estar emocionalmente bem. As pessoas falam pouco sobre saúde emocional, sobre a questão emocional, mas ela tem um impacto direto na produtividade. Então, inclusive, se você está se sentindo pressionado a ganhar muito conhecimento, porque todo mundo ao redor também está fazendo isso, mas isso está te angustiando, dá uma parada. Talvez 2, 3 dias, uma semana sem estudar, te dê a tranquilidade para dizer, ok, agora eu estou de volta. Então, eu acho E que... tá tudo bem fazer isso, né? E tá tudo bem, exato. Para algumas pessoas está sendo realmente um período super produtivo. Que bom. Mas as pessoas são diferentes. Verdade. E tem um comentário aqui, sair da zona de conforto para criar um repertório mais amplo sobre tudo. Eu me lembro também que a Singular ela, postou um material sobre essa questão de sair da zona de conforto, entrar na zona de aprendizado. E é legal, porque isso que eu estou fazendo agora, eu até falei com você que eu fico muito nervoso nessas lives, assim. Então, a roda de turismo é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que me tira muito da zona de conforto por ter muito essa troca de ideia, por eu ter que me preparar, então me tira um pouquinho da zona de conforto e acaba me levando ali para a zona do aprendizado, que eu preciso entender um pouquinho mais do assunto, ter perguntas, ter conteúdo para falar com você. Então, eu acho que essa questão da zona de conforto é importante, né? É isso, assim. E todo mundo foi arrancado da sua zona de conforto. Acho que não tem ninguém que está dentro da sua zona de conforto. Se tem alguém, eu acho que não está entendendo a realidade do mundo lá fora, né? Então, é entender realmente, conseguir transformar essa zona de desconforto em zona de aprendizado. Verdade, verdade. E assim, para os estudantes, o que você teria para falar sobre isso tudo que está acontecendo? Para os estudantes que estão em casa, que tem realmente uma estrutura mais tranquila, é diferente de quem empreende, que está com a cabeça a mil e tudo mais. É realmente aproveitar o momento para enriquecer o repertório. Eu sempre digo que o profissional ele começa a se formar dentro da graduação. Eu fui professora universitária, adoro dar aula, e eu observava muitos alunos que achavam que a carreira começava no dia da formatura. Não, a carreira começa no dia que você entra na faculdade. Os professores sabem quem são os alunos interessados. Se surgirem oportunidades, eles sabem quem vão indicar para aquelas oportunidades. Então, assim, entender que a partir do momento que você está estudando, você tem o confortável título de aluno, né, que você pode falhar, você está aprendendo. Então, aproveita para aprender o máximo que consegue. Então, aproveita esse período para realmente aumentar o repertório, para conversar com pessoas interessantes, para entender mais do seu mercado, para expandir o seu olhar, para que você vá se construindo um profissional melhor.
Então, acho que é entender que o profissional se forma no dia que ele entra na faculdade. Ele começa a se construir aí, não é no dia que sai. É verdade. A gente, quando vai analisar currículo, quando olha currículo, nem sempre a formação, a faculdade que a pessoa está fazendo é o mais importante. A gente olha muito o que ela está fazendo fora a faculdade. Fez algum estágio em algum lugar, já teve alguma prática, ou se não teve estágio, fez alguma ação social, participa de algum voluntariado, ou conseguiu fazer algum intercâmbio. Alguns conseguem fazer um intercâmbio para estudar ou para trabalhar mesmo. Então, é exatamente um pouco disso, né? Essa pluralidade é mais importante, às vezes, assim, lógico que a faculdade é muito importante, mas essa pluralidade também, é muito envolvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu também, quando eu vou contratar, mesmo que seja tipo para estágio, eu quero saber o que você faz no seu tempo livre. Como é que você investe o seu tempo livre? Assim, essa pergunta do que você faz no seu tempo livre, para mim, é uma das mais importantes quando eu vou entrevistar estudantes. Porque diz para mim o que é importante e como é que ele está se construindo enquanto profissional. Verdade. E até o Vitor aqui, que participou da nossa última live, foi nosso convidado, ele falou, importantíssimo os alunos entenderem o network também, desde cedo. Essa conexão, assim, a minha esposa Juliana, ela empreende Impact Hub, e ela assim, ela é craque nisso, em fazer conexão com a pessoa que ela quiser, ela consegue conversar, e se ela quer saber sobre algum assunto, ou saber sobre alguma organização, ela se movimenta e rapidinho ela consegue ter acesso a alguma pessoa, alguma informação que às vezes a gente acha que é impossível, né? E aí hoje, com tudo isso que está acontecendo, essas barreiras caem mais ainda, né? Exatamente. E essas conexões com o profissional do seu mercado e com outros profissionais também. Então, o networking ele acontece mesmo dentro da faculdade, no sentido que o professor sabe quem são os alunos mais interessados. Ele também acontece quando você participa de eventos dentro da sua área. Ele acontece quando você participa de outros eventos, eventos de empreendedorismo, eventos de design thinking. Então, você vai construindo a sua rede. E a rede é importante, não é aquele quem indica, aquele QI que as pessoas olham de maneira ruim. É muito mais no sentido, cara, eu conheço um profissional muito bom. Eu conheci aquele cara num evento tal. É isso. Não é uma indicação ruim no sentido de apadrinhamento, de vou indicar alguém que não tenha competência. É o contrário, entender que realmente essas conexões, como a Mariana está falando, elas podem levar a gente a lugares ainda mais longe. E é a tal da colaboração da transformação digital. É a tal, assim, a Verdade, as barreiras conexão caem. que leva à colaboração. Então, quanto mais conexão, mais colaboração você consegue ter. Enfim, isso aí se torna realmente um ciclo virtuoso. Verdade, verdade, legal. Tem uma pergunta aqui da Maíra, que foi nossa ex-colaboradora até, a Mai. A CNC estima que mais de 60 bilhões já foi perdido. Estima-se que mais de 300 mil demissões no turismo, né? Então, como profissional de turismo poderá voltar ao mercado? O que você, que Gente, você tem muitas empresas vão quebrar. Isso é um fato. E a gente precisa entender que isso vai acontecer. Eu diria que o profissional, não só de turismo, como de qualquer área, ele tem que se manter relevante. Eu acho que é uma palavra, se a Rebeca estiver aí, ela vai rir, porque é uma palavra que eu falo o tempo inteiro, ela diz que é minha cara. Mas eu acho que é muito entender como que você consegue se tornar relevante. E aí entender em diferentes contextos, como é que você consegue se tornar realmente importante o seu conhecimento, ou suas conexões, ou a sua forma de tratar, porque aí você vai encontrar um caminho. Então, eu acho que a questão da relevância é importante. Pode ser que demore, pode ser que você tenha que migrar de mercado, e eu acho que os profissionais também têm que ter a cabeça aberta para isso. Tanto é que na Singular a gente já contrata, não interessa qual é a formação. Assim, a gente quer saber competências sociais, a gente quer saber o que consegue entregar. Não me interessa se estudou economia, administração, turismo, contabilidade, me interessa o que vai sair ali na ponta. Eu acho que isso também é uma forma interessante de enfrentar o problema, de entender que talvez tenha que migrar de mercado. Porque o mercado pode encolher momentaneamente, ele pode crescer, existem algumas tendências de mercado que dizem que o turismo local, por exemplo, vai aumentar, que as pessoas vão querer pegar seu carro, chegar ali, enfim. Mas é entender que, ok, você possivelmente vai ter que transitar de mercado para algum lugar que você consiga ser relevante. Verdade. O turismo, enfim, né? Quando a gente fala agora,
ele morreu, né? Assim, praticamente, né? Principalmente aqui em Manaus, que é só barco ou avião, então realmente é uma situação muito difícil. Então, até saindo um pouquinho do assunto, entrando num outro questionamento, dessa questão da reinvenção das empresas, né? Muito se fala, precisamos nos reinventar, entra a transformação cultural, entra a transformação digital. Mas um ponto que eu tenho visto também é a questão do propósito, né, da empresa, né? Até o consumo consciente, né? Na febre espanhola, né, na gripe espanhola, a solução pós febre espanhola foi o crescimento econômico, e esse que foi a solução para a gripe espanhola, pós, né, gripe espanhola. Hoje eu tenho enxergado um movimento de o consumo consciente. Se tem alguma coisa que essa pandemia está causando, pelo menos no âmbito empresarial, a questão do propósito, da empresa ter o seu propósito muito alinhado com a responsabilidade socioambiental e as pessoas serem mais humanas e mais sensíveis. Então, acho que isso muda muita coisa no nível empresarial também, né? As pessoas estão parando para refletir sobre questões mais profundas. As pessoas estão ficando mais em casa, estão tendo contato com muitas perdas e estão começando a fazer questionamentos. E aí isso impacta toda uma sociedade. Esses questionamentos perpassam desde como que eu estou gastando o meu tempo até como eu estou gastando o meu dinheiro. Então, para que empresas eu quero ajudar a financiar? E nesse período de crise, a gente também tem conseguido observar algumas empresas se posicionando de maneira muito humana, de maneira muito próxima, e algumas empresas revelando o que tem de pior. Eu estava lendo uma entrevista do Tom Friedman, que ele fala que nas crises não fica nada embaixo do tapete, descortina tudo. E as coisas boas e as coisas ruins. Então, isso acontece com pessoas, isso acontece com líderes, com profissionais, isso acontece com organizações. Então, eu acho que nesse momento de pausa, de parada, essa entrevista fala um pouco sobre isso. Eu vou gravar um vídeo na Singularis sobre esse tema, que deve sair em breve. Olha, legal. Realmente um momento de reflexão. Então, as pessoas, se Deus quisesse, assim, vão sair melhores dessa crise, vão sair mais críticas, no sentido de entender realmente o nível de responsabilidade daquela organização e etc. Verdade, essa é a nossa expectativa também, a gente está contando com isso. Assim, a gente tem, enquanto hostel, né, estamos animados com a volta, assim, né? Mas quando a gente olha para o presente, bate aquele desânimo, assim. Então, essa questão da colaboração foi anteontem teve uma live dos principais CEOs pela Hotelier News, e falando quais são as perspectivas no curto prazo, o que eles estão esperando para o pós, o que eles estão fazendo agora. E é legal isso que deu para perceber, assim, ali é mais de 10 bilhões de movimento de negócio de turismo, são 500 hotéis, então, assim, as grandes redes que estão no Brasil falando muito do que está sendo feito agora no curto prazo. Olha, a gente precisa, infelizmente, usar MP, ou cortar, ou reduzir, questão de dividendos para os acionistas, mas a gente está animado com a volta. Assim, aqueles processos, aqueles projetos que a gente estava esperando para fazer mais para frente, de transformação, de propósito, de sustentabilidade, cara, isso vai ter que acontecer agora, na volta. Então, se os grandes players estão pensando dessa forma, acho que já é uma influência bem grande no mercado, né? E até, eu diria, Matheus, a forma de como isso está sendo conduzido. Você falou, até a forma de demissão. Tem muitas empresas que estão precisando demitir. A forma como isso acontece também fala muito a respeito da empresa. Existem muitas formas de fazer desligamento. E o que eu tenho percebido com as empresas que realmente são muito baseadas em princípios e valores é que isso está sendo conduzido de forma muito humana, de forma muito próxima, de forma muito respeitosa. Os rompimentos de contrato, ou as próprias demissões. Então, eu acho que não é só o que está acontecendo, mas a forma como isso está sendo conduzido fala muito a respeito da empresa. Verdade, e aproxima muito, né, a liderança dos liderados, né? Acaba transcendendo a empresa, assim, né? Tipo, o que meu líder está fazendo nesse momento? Então, as atitudes e as orientações dos líderes são muito importantes para os liderados, né?
Bom, a gente está já quase finalizando, Lu. Queria que você deixasse só uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo a gente. Te agradecer novamente pela presença. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo da transformação cultural, transformação digital. Tenho acompanhado já há um tempo. E é isso. Muito obrigado. Bom, eu agradeço o convite, foi ótimo, um bate-papo entre amigos, obrigada mesmo. Eu diria assim que tente sair dessa crise melhor do que você entrou. E aí o que isso quer dizer depende de quem você é. Isso pode querer dizer estuda e aprenda habilidades novas. Isso pode querer dizer foque na sua saúde mental e emocional, porque sem ela você não vai conseguir ser produtivo. Isso pode querer dizer repense seus hábitos de consumo. Então, eu acho que assim, a mensagem mesmo para todo esse período é que, assim, que cada um individualmente saia muito melhor do que entrou. Seja ganhando novas competências, seja sendo mais emocionalmente equilibrado, seja estando mais próximo da sua família, dos seus filhos, seja lá do que for, mas saia melhor do que você entrou. Porque senão não vai ter realmente assim, nenhum aprendizado de um momento tão ruim, de um momento tão difícil. Então, acho que se a gente focar nisso, ok, eu tô melhor do que eu estava 2 meses atrás, então beleza, eu tô no caminho, então deixa eu seguir nesse caminho. E a outra recomendação, sigam as redes da Singularity, que a gente tem realmente se dedicado a produzir conteúdo de qualidade, conteúdo relevante e tempestivo, inclusive. Verdade, o conteúdo está muito bom de vocês, assim, tenho acompanhado bastante, né? Singularity Consultoria, né? O Instagram de vocês. Isso, Legal, Singularity gente. Consultoria. Lu, mais uma Muito vez, obrigada. obrigado. Todos que estão assistindo, muito obrigado por participarem da nossa segunda live. Então, quarta-feira que vem, 3 da tarde, também horário de Manaus, a gente vai receber a Marina Moretti. Ela é sócia fundadora do Hostel O de Casa, que já foi eleito o melhor hostel do Brasil. Ano passado foi eleito o segundo melhor hostel da América Latina. Vai contar um pouquinho quais foram as ações que ela fez para conseguir chegar, para poder ganhar esses prêmios. Então, muito obrigado a todos. Tenham uma ótima tarde. Tchau, Lu. Tchau.